Hoje vamos aprender um pouco mais e relembrar conceitos e detalhes sobre esse menu de atalhos e ferramentas que fica posicionado na parte superior da tela ao trabalharmos com uma planilha Google. E essas ferramentas e atalhos são muito importantes e muito úteis, pois são amplamente utilizados na construção e interação e dinâmicas de uma planilha. Então vamos para a prática, entender um pouco mais sobre cada atalho, cada ferramenta, que são muito úteis no Planilhas Google. Então vamos lá. Primeira ferramenta, pesquisar os menus. Então temos esses menus superiores, arquivo, editar, ver, inserir e assim por diante. E aqui, do que pesquisarmos, vamos encontrar o que há naqueles menus. Ou seja, se eu digitar, por exemplo, célula, perceba, temos diversas opções, funcionalidades para trabalhar com células da planilha. Se eu digitar, por exemplo, gráfico, já traz a opção de inserir um gráfico. Tabela, inserir tabela dinâmica e assim por diante. Por exemplo, se viéssemos aqui em inserir essa opção de lista suspensa, por exemplo. Aqui nesse menu, poderíamos digitar lista suspensa e já teríamos um atalho para o que está naquele menu de inserir. Muito bem. Então, essa primeira ferramenta, esse primeiro atalho, é uma forma de pesquisar funcionalidades que temos nos menus. Segunda funcionalidade, de desfazer. Perceba que, ao passar o mouse sobre os atalhos, as ferramentas, há alguns que possuem atalhos no teclado para utilizar. Por exemplo, essa funcionalidade de desfazer. Se eu digitar um novo texto, por exemplo, novo texto, e apertar aqui em desfazer, a planilha retornaria para o ponto anterior. E aqui, perceba então, o atalho para isso é Ctrl Z. Então, se eu digitar novo texto e no teclado segurar pressionado o botão Ctrl e apertar o botão Z, ele retornou. O mesmo poderíamos fazer para essa ferramenta de refazer. Se o desfazer volta a uma ação, o refazer, ele refaz, ele avança a ação que apagamos, né? Então, o seu atalho, passando o mouse aqui sobre a ferramenta, Ctrl mais Y. Então, apertando Ctrl Y, perceba, foi refeita a ação que tínhamos apagado. Dando sequência, temos a opção de imprimir, caso você queira, por exemplo, imprimir a sua planilha, há esse atalho de impressão, e aqui ele traz diversas opções e configurações, formatações para a impressão da planilha. Vou retornar. Temos também essa ferramenta de pintar formatação. Poderíamos, por exemplo, selecionar uma célula que possui uma estilização, uma formatação específica, utilizar esse atalho de pintar formatação, e agora as células que selecionarmos vão receber esta mesma estilização e formatação da célula que utilizamos como referência nessa ferramenta de pintar formatação. Poderíamos também aumentar ou diminuir o zoom da tela na planilha, e é interessante que os atalhos e ferramentas possuem organização, classificação que facilita a sua utilização. Então, os atalhos e ferramentas dessa primeira seção e desta última seção desse menu de ferramentas são alguns atalhos para uma utilização mais geral na planilha. Já esses atalhos e ferramentas da segunda seção são para formatação de dados, depois temos para formatação e estilização de texto, também formatação e estilização da célula e do seu conteúdo interno. Então, essa organização ela facilita a utilização das ferramentas na construção de planilhas. Vamos então agora conhecer um pouquinho sobre esses atalhos de formatação de dados. Então, por exemplo, se eu tivesse o número 10, poderia selecionar essa célula com o número e temos esse atalho de formatar como moeda. Então, selecionando, perceba que aquele número 10 agora possui um tipo de dado, um formato de moeda, nesse caso, o real. Ou se tivéssemos, por exemplo, o número 0,5, há esse atalho e ferramenta de formatar como porcentagem.
Selecionando, perceba que o 0,5 já vira um 50%. Outro exemplo, se tivéssemos um número com casas decimais, há esses dois atalhos para diminuir o número de casas decimais e aumentar o número de casas decimais. Então, nesse primeiro atalho, é possível diminuir o número de casas após a vírgula e aqui aumentar o número de casas decimais. Outro atalho e ferramenta interessante é este aqui, que apresenta várias opções de formatos, que seria basicamente o mesmo que acessar esse menu de formatar e vir aqui em número. Porém, o acesso fica muito mais prático estando aqui nesse menu, que é mais rápido para acessar esses atalhos e ferramentas. Então, tenho aqui, por exemplo, 7 de março, mas se eu quisesse utilizar um formato de data com dia, mês e ano, por exemplo, poderíamos acessar diretamente por esse atalho de ferramenta. Então, perceba dia, mês e ano. Esses próximos 6 atalhos e ferramentas vão atuar sobre a formatação e estilização do texto. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um texto, há esse primeiro atalho e ferramenta, que atua na alteração do tipo de fonte, né? Altera a fonte do texto. Então, há aqui diversas opções. Já este atalho e ferramenta atua sobre o tamanho da fonte, então poderíamos aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do texto. Esses 3 atalhos e ferramentas atuam sobre o texto, né? Buscando dar algum destaque, então poderia destacar de forma isolada para cada uma dessas 3 opções e atalhos, ou até utilizar em conjunto. Este atalho e ferramenta vai modificar a cor do texto. Já esses 3 atalhos e ferramentas aqui atuam mais sobre a célula da planilha. Então, poderíamos alterar a cor de preenchimento da célula. Aqui, bordas. Vou trazer um pouquinho mais de texto para facilitar a compreensão. Então, poderíamos, digamos, selecionar a tabela ou células da planilha e aplicar bordas. Então, por exemplo, selecionei esses conteúdos, todas as bordas. Perceba, as células receberam as bordas verticais e horizontais. E aqui há diversas formas de aplicar as bordas. Por exemplo, apenas bordas verticais ou apenas bordas horizontais e assim por diante. Temos também, por exemplo, selecionei essa célula, vou selecionar ela e também as duas ao lado. Se quiséssemos unir as 3 células e transformar em apenas uma só, há essa opção de mesclar células. Então perceba, aquela célula única agora possui o tamanho de 3 colunas que foram mescladas. Aqui temos atalhos e ferramentas para ajuste do conteúdo interno da célula. Então, por exemplo, o alinhamento do texto. Aqui ele está alinhado à esquerda, poderia ser alinhado à direita, alinhado mais ao centro. Aqui, o alinhamento vertical, né? Então, antes foi feito o alinhamento horizontal, podemos também alinhar o texto verticalmente. Então, alinhar o texto na parte superior da célula, na parte inferior da célula ou no meio. Então, o texto mais centralizado na vertical. É possível também questões de ajuste de texto. Então, por exemplo, esse é um texto para teste. Então, aqui, perceba que o tamanho do texto está excedendo o tamanho da célula. Quando o ajuste de texto está em estourar, acontece esse comportamento. Já se aplicarmos, por exemplo, ajustar, perceba que ocorreram quebras de linha para o tamanho do texto se ajustar a largura da coluna. E poderia também utilizar a opção de cortar, ou seja, o texto é cortado quando ele excede o tamanho da largura da coluna. Temos também a opção de rotação de texto. Então, por exemplo,
Quando não há nenhuma, o padrão é o texto na horizontal nesse formato. Porém, poderíamos ter o texto na diagonal, texto na vertical e assim por diante. E agora, então, para finalizar, temos mais alguns atalhos. A ferramenta de inserir um link, poderia pesquisar ou colar um link. Então, por exemplo, se eu digitar google.com, perceba que ele retorna aqui o google.com e o google.com.br. Poderia escolher este aqui, por exemplo, e ao selecionar a célula, aqui no título, se eu clicar, seria redirecionado para o link. Aqui o link por escrito. Também algumas opções, como copiar, editar ou remover o link. A próxima ferramenta é a de inserir comentário. Então, caso queira inserir um comentário em uma célula específica com algum lembrete ou algum detalhe, poderia selecionar essa ferramenta de inserir comentário. E aqui poderíamos digitar, por exemplo, lembrete, editar planilha. E clicando aqui em comentário, estaria feito. Então, ao passar o mouse sobre a célula, aparece o comentário que foi adicionado. E clicando sobre a célula, poderia marcar como resolvido e ocultar discussão, há mais opções, responder esse comentário, por exemplo, teste. Então, perceba, esta ferramenta de comentário também é interessante. Temos as opções aqui, ferramentas de inserir gráfico ou criar um filtro. Então, por exemplo, vou criar rapidamente uma pequena tabela. Poderíamos selecionar os valores. E aqui pelo atalho já inserir um gráfico, por exemplo. Ou também, selecionando, poderíamos criar filtro para, por exemplo, classificar em uma ordem alfabética crescente ou decrescente, ou em uma ordem crescente ou decrescente de acordo com os valores, e assim por diante. Teríamos também a opção de visualizações de filtros, normalmente utilizadas em planilhas colaborativas, nas quais mais de uma pessoa atua, para não exatamente criar um filtro aplicado para todos, mas uma visualização com filtro. Então, normalmente utilizado em planilhas colaborativas. E aqui, um atalho que traz diversas funções. Aqui há algumas que são frequentemente utilizadas, como soma, média, conte ponto num, máximo, mínimo. E aqui há todas as fórmulas e funções, ou agrupadas e organizadas de acordo com sua categoria, seu tipo de funcionalidade. E por hoje é isso. Aprendemos um pouco mais sobre o menu principal de atalhos e ferramentas no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.